A história de José do Egito, como assim ficou conhecido, o filho de Jacó, é uma das mais notáveis dentre as histórias bíblicas. A biografia de José desperta muita curiosidade entre as pessoas. Neste texto, conheceremos o que realmente a Bíblia diz sobre quem foi José. José foi o 11º filho de Jacó, e o primeiro com sua esposa que mais amava. Raquel, o capítulo 30 do livro de Gênesis, descreve toda a disputa entre Raquel e Lia. Raquel era estéril e sofria por não poder dar filhos a Jacó. Porém, o texto bíblico diz que Deus lembrou-se de Raquel e a tornou fértil. Então, ela deu à luz a José e depois a Benjamim. Gênesis 30,2:23. O nome José vem do hebraico Yosef, e significa que Deus acrescente filhos, ou possa ele acrescentar. Tal significado fica esclarecido em Gênesis 30,24. Popularmente, José, filho de Jacó, ficou conhecido como José do Egito. Essa designação se dá por conta do modo como Deus o exaltou entre os egípcios. José nasceu em Padã Arã, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Nessa época, o patriarca tinha cerca de 90 anos de idade. O período histórico mais provável em que José viveu talvez seja a era dos faraós Ixos, entre 1720 a 1570 a.C. José era o filho preferido de Jacó, pois além de ser seu filho da velhice, também era o filho de Raquel. José ganhou uma túnica especial de Jacó, Gênesis 37,3, o que demonstrava sua predileção. Outro fato que exemplifica essa condição é o reencontro entre Jacó e Esaú. Naquela ocasião, José e Raquel foram colocados no lugar mais seguro da comitiva. Alguns argumentam que a túnica que Jacó lhe deu talvez fosse um sinal de que o pai pretendia fazer de José seu principal herdeiro. Porém, não há base realmente sólida para considerar essa hipótese como certa. Os irmãos de José tinham certa inveja e descontentamento em relação a ele, Gênesis 37,4, mas foi depois dos 2 sonhos que a situação ficou ainda mais complicada, Gênesis 37,111. Nesses 2 sonhos, a família de José se curvava diante dele, Gênesis 37,69. Esses sonhos se cumpriram quando seus irmãos foram ao Egito comprar trigo devido à fome, Gênesis 42,9. Na ocasião, José já era o governador do Egito. Certo dia, José foi enviado por seu pai para encontrar seus irmãos e verificar como estava o rebanho. Porém, motivados pelo ciúme, os irmãos de José planejavam matá-lo, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Ruben, Gênesis 37,22. Então, eles o lançaram em uma cova, e ao passar pelo local, uma caravana de ismaelitas midianitas teve a ideia de vendê-lo. Por fim, quando a caravana chegou ao Egito, José foi vendido pelos midianitas a Potifar, que era oficial de Faraó. José começou a prosperar na casa de Potifar, até que foi promovido a supervisor da casa. Gênesis 39,4. A esposa de Potifar começou a se interessar por José e tentou seduzi-lo. Gênesis 39,1. Porém, José era temente a Deus e rejeitou a mulher. Na última tentativa de sedução, a mulher de Potifar conseguiu ficar com a roupa de José nas mãos. Então, ela aproveitou para usar isso como ferramenta de acusação contra José. O marido acreditou na acusação feita pela esposa e mandou José para a prisão. A prisão onde José estava no Egito era para presos políticos. Mesmo em um local hostil, José foi abençoado por Deus e logo ocupou uma posição de destaque entre os presidiários. Na prisão, ele conheceu 2 funcionários da corte de Faraó, o padeiro e o copeiro. Ambos sonharam em uma mesma noite, e coube a José interpretar tais sonhos. Vale ressaltar que os sonhos na cultura oriental da época eram considerados presságios e encarados com muita seriedade. O copeiro sonhou com uma videira de 3 ramos que brotou, floresceu e deu uvas, as quais ele espremeu na taça de Faraó. Esse sonho significava que, dentro de 3 dias, o copeiro seria tirado da prisão e retornaria à posição original que lhe pertencia. Após interpretar o sonho, José pediu para que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse com Faraó, para que ele pudesse ser libertado. O padeiro, por sua vez, sonhou que sobre sua cabeça havia 3 cestos. No cesto de cima
Havia vários tipos de pães e doces, que Faraó gostava. Porém, aves vinham e comiam da cesta que estava sobre sua cabeça. A interpretação desse sonho era que, em 3 dias, Faraó tiraria a cabeça do padeiro, pendurá-lo-ia em uma árvore, e as aves comeriam a carne dele, passando cerca de 2 anos da interpretação dos sonhos na prisão. Faraó acabou sonhando. Nenhum de seus magos e conselheiros pôde lhe dar a interpretação. Foi aí que o copeiro se lembrou de José e falou dele para Faraó. Faraó mandou chamá-lo no palácio. Faraó contou a José os sonhos que havia tido. No primeiro sonho, Faraó estava à beira do rio Nilo e viu sair 7 vacas gordas. As vacas gordas começaram a pastar, logo depois vieram 7 vacas magras que comeram as vacas gordas. Mesmo após terem comido as vacas gordas, elas continuaram magras. No segundo sonho, Faraó viu 7 espigas de cereal que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Depois, ele viu brotar 7 espigas secas e ruins, que engoliram as 7 espigas boas. José então disse a Faraó que ambos os sonhos, na verdade, eram apenas um. Esse sonho correspondia ao que Deus iria fazer. Haveria sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura, mas depois haveria 7 anos de fome, tão severa, que fariam com que se esquecessem dos tempos de fartura. Além de dar a José a interpretação do sonho, Deus também lhe concedeu sabedoria para que ele apresentasse um plano a Faraó. A fim de que o Egito conseguisse superar os 7 anos de crise, Faraó então colocou José como segundo homem do Egito, abaixo apenas dele. Gênesis 41,41. A função ocupada por José era chamada no Oriente Antigo de vizir. Tratava-se do principal cargo administrativo que envolvia diversas funções. Após ser colocado no cargo de governador do Egito, José recebeu o nome egípcio de Zafenate-Paneia, Gênesis 41,45, e se casou com Asenate, filha de um sacerdote de On. José e Asenate tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Mais tarde, os 2 filhos de José representariam o pai entre os filhos de Jacó na distribuição das tribos de Israel. Com a fome que assolava a terra, crescia a fama de que o Egito tinha mantimento. Isso fez com que os irmãos de José fossem até lá em busca de socorro. Em um primeiro instante, apenas José os reconheceu. Gênesis 42,78. Mais tarde, porém, após alguns testes por parte de José, Gênesis 43,18. O governador do Egito revelou sua verdadeira identidade aos seus irmãos. Aquele foi um encontro carregado de emoção. Gênesis 45. Após a revelação de sua identidade, José tratou de trazer seu pai e toda a sua família para o Egito. Faraó também apoiou a sua decisão. Gênesis 47. Mais tarde, quando seu pai morreu, José cuidou dos preparativos para o sepultamento. Ele mandou que Jacó fosse embalsamado segundo o costume egípcio e o sepultou em Canaã, conforme era seu desejo. Gênesis 50. Depois de sua longa história, José entendeu que tudo havia sido um plano de Deus. Através de sua vida, Israel foi preservado. Gênesis 45,7, 50,2. José então viveu o resto dos seus dias no Egito. Ele alcançou a 3ª geração dos filhos de Efraim e morreu com 110 anos de idade. Antes de morrer, José relembrou a promessa que Deus havia feito aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, de que seu povo herdaria a terra prometida. Então, ele pediu para que, quando Deus tirasse os israelitas dali, seus restos mortais também fossem levados por eles. Assim, José morreu confiante na promessa do Senhor. Mais tarde, Moisés lembrou do desejo de José e tirou seus ossos do Egito, conforme registrado no livro de Êxodo 13,19. José foi sepultado em Siquém, em um pedaço de terra que seu pai Jacó havia comprado. Josué 24,32. Amém. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e Deus te abençoe.